Então, pessoal, bom dia. Chegou dezembro, né? Todos nós preocupados aí com o final do ano, o que vamos fazer. Preocupados também com os números, né, de positivados pela Covid-19. Embora com sintomas mais leves, mas existe uma preocupação sanitária em função de leitos, de medicação, de vacina, dos agravos, né, das comorbidades, das doenças crônicas. Mas enfim, no meio de tudo isso, nós trabalhadores da saúde precisamos repensar como nós estamos lidando com as nossas emoções. E não é de hoje que a gente vem conversando sobre isso, né? A proposta que eu sempre trago é da gente rever nossos sentimentos, nossos pensamentos, daí avaliar os nossos comportamentos. E o que eu achei interessante de falar sobre esse tema, e tem obras fantásticas, fica aí a sugestão para as pessoas estudarem, né, lerem, para se compreenderem melhor. Porque, na verdade, nós chamamos de educação permanente os conhecimentos técnicos, né, de cada área, mas esquecemos que a educação permanente ela é um desenvolvimento global. É claro que a gente precisa de todos os conhecimentos técnicos possíveis, principalmente numa alavancada que nós tivemos aí de adoecimentos, né, de agravos da saúde, a gente precisa disso. Mas para que a gente dê conta de todo esse arcabouço de adoecimentos, né, de afastamentos, isso tem me levado a estudar bastante, a pesquisar bastante, para entender um pouquinho mais, ou pelo menos buscar conhecer esse ser humano que somos. Tanto que o próximo tema eu coloquei uma fala, né, com relação a isso, de como é que nós estamos sendo, como é que nós estamos vindo construindo a nossa história enquanto ser humano. E a inteligência social, ela passou pela inteligência emocional, pela inteligência interpessoal e interrelacional. E sempre nós estamos falando muito do intra, para que a gente possa entender o inter. Nós não vamos ter relacionamentos saudáveis se nós não tivermos um relacionamento saudável conosco. Eu até questiono muito, né, quando nós recebemos laudos escritos, servidor impossibilitado de ter contato com o público. E eu faço um questionamento, né, porque o primeiro contato que eu tenho com o público sou eu, porque nós somos um público dentro de nós. O que eu quero dizer com isso? Que os vários papéis que nós exercemos na sociedade vai de encontro ao público e ao coletivo que nós somos na individualidade. Então, mesmo sendo indivíduos, nós carregamos um coletivo. E esse coletivo ele precisa ser repensado, ele precisa ser valorizado, avaliado, transformado na medida do possível que eu dou conta. Se eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda. E buscar uma ajuda profissional, técnica, séria, né? A gente expõe muito isso nas salas virtuais de acolhimento ao servidor adoecido ou não, né? Porque, na verdade, nós fazemos com esse trabalho uma promoção à saúde. Então, eu não preciso ficar doente para promover a minha saúde, eu preciso antecipar isso. E o que nós estamos percebendo é que eu vou exigindo além dos meus limites até que eu não dou conta mais do trabalho e aí eu não sei o que me adoeceu, se foi o trabalho ou se eu já estava vindo adoecida emocionalmente por questões outras do meu coletivo interno e acabo me afastando do trabalho. E essas duas gravuras que eu coloquei têm um sentido para mim, né? Nos estudos, nas pesquisas, nos acompanhamentos que nós fazemos. Razão e emoção devem e podem caminhar juntos. Eu não preciso, para mostrar que eu sou uma pessoa extremamente organizada, séria e competente, afastar as minhas emoções de alegria, de tristeza, sentimentos de incompetência,
Porque nós fomos sempre exigidos que fôssemos competentes em tudo que vamos fazer desde criança. E vai chegar um momento da nossa vida que a gente não dá conta de manter esse papel 100%. Mas aí também não é me dada a oportunidade de demonstrar fraqueza e incompetência, porque eu não sou competente em tudo na vida. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho aptidões e habilidades, que eu posso ter facilidades para desenvolver ou não. E aí a gente se pega na exigência de que eu tenho que ser 100% em tudo que faço. Aí nesse momento eu afasto as minhas manifestações emocionais e fico só no racional, como se isso fosse possível. Porque quando eu exijo extremamente o meu raciocínio, eu estou negligenciando a emoção que eu poderia estar manifestando de raiva, medo, eu não dou conta, eu não consigo. E aí isso me impede que eu peça ajuda para as tarefas do meu trabalho, para as tarefas dos vários papéis sociais que eu sou incumbida de desempenhar. Porque nós somos filhos, pais, mães, companheiros, companheiras, somos cidadãos da sociedade que precisamos desempenhar o nosso papel enquanto tal. E aí vai chegando uma hora que a gente vai misturando tudo isso. E aí vem os adoecimentos. Mas eu embasei em 2 obras para conversar com vocês, e uma delas é exatamente Inteligência Social, de Daniel Goleman, que ele escreveu depois do quociente emocional. Então a gente precisa lembrar disso. Nós temos QI, que já não se mede mais com tanta frequência, porque ainda bem que alguém descobriu que eu não preciso ter um QI de 95 para ser extremamente inteligente e considerado o AIS da sociedade. Exatamente em função dos papéis emocionais que nós temos que desempenhar. Às vezes o meu AIS de conhecimento teórico, técnico, de habilidades, de aptidões, ele vai fazer com que eu me sinta pouco valorizado enquanto pessoa, emocionalmente falando. Então a questão do QI, ele vem sendo muito questionado, né? Quando a gente faz faculdade, os psicólogos que vão ver aí essa fala vão lembrar o quanto nós trabalhamos com testes, né? Com medidas de inteligência geral. E hoje a gente sabe que as inteligências são múltiplas, né? Alguns currículos se mantêm essas disciplinas, mas a gente vai aprendendo, vai estudando, pesquisando, que nós somos várias possibilidades de desenvolvimento. Então eu não preciso exigir que meu filho passe nas 10 melhores faculdades do Brasil. Eu preciso que ele seja gente. Eu preciso que ele seja uma pessoa sensível, que sensibilize com as causas dos outros e que ele possa vir a ser uma chefia, uma gerência, um coordenador, um supervisor de pessoas e de processos que seja humano. Tanto que Daniel pega essa frase de Edward Tourniquet e trabalha em cima dela o tempo todo no livro Inteligência Social. Por quê? Porque esse autor traz pra gente, na época dele, né, lá em 1920, olha quantos anos nós temos aí, o que se falava era sobre o QI. E nas pesquisas que esse autor fez, ele descobriu alguma coisa diferenciada, que a inteligência social seria uma capacidade de liderar pessoas, de gerenciar processos, de gerenciar um grupo de seres humanos. E Goleman vem em cima dessa frase, em cima dessa colocação desse autor, trazendo para a gente todas as facetas que tem a inteligência social. É fantástica a obra, é muito interessante para nós entendermos que eu posso ser o melhor médico da comunidade, em termos de conhecimento, em termos de
habilidades de efetuar procedimentos, em termos de pesquisa, dados, informações. Mas se eu não for um médico que olho para as pessoas, para os meus pacientes, enquanto eles estão relatando as suas queixas, eu estou aquém da inteligência social. Eu tenho um QI elevadíssimo, eu tenho conhecimentos bárbaros com relação a determinados agravos, mas eu não consigo ouvir. Isso vale para nós também, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Por quê? Nós entramos num processo de aceleramento o tempo todo, que nos falta o desenvolvimento dessa habilidade de dar uma freada, diminuir a velocidade, né? Parar um pouquinho e ouvir, escutar a pessoa que está nos relatando um fato. Daí as famosas piadinhas e gracejos, né? Com relação ao preenchimento de uma prescrição, de uma receita de medicação. E aí nós vamos também chegar em outras categorias profissionais. Os enfermeiros hoje estão todos adoecidos, com raríssimas exceções. Porque são profissionais que triplicam sua carga horária e fisicamente vai se tornando inviável eu ter uma possibilidade de uma escuta qualitativa, uma escuta harmônica, para eu e para o paciente que está ali na minha frente. Então, para Goleman, essa inteligência, ela ultrapassa a definição de gerenciar pessoas. Ainda coloco, né? Gerenciar e entender homens e mulheres. Vai além disso. Eu não preciso estar num cargo de coordenação e gerências para fazer isso. Eu preciso desenvolver alguns pilares, e nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui, né? Para eu ser um ser inteligente, emocionalmente, socialmente, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. E são habilidades que nós fomos esquecendo ou deixando que outras tarefas embotassem isso em nós, ou pusessem uma proteção, como se eu me expondo de acordo com esses pilares, eu estivesse manifestando determinadas fraquezas. Porque nós fomos esquecendo isso para sermos fortes racionalmente e darmos conta de tudo que a gente foi assumindo. Quando, na verdade, para nós darmos conta das tarefas que assumimos enquanto trabalhadores e enquanto pessoas numa sociedade, eu preciso desenvolver algumas características e algumas habilidades. E ter clareza desse desenvolvimento e desses conceitos, né? Porque se a gente começar ali pelo número 5, pela assertividade, as pessoas vão confundir assertivo com franqueza. E muitas vezes eu utilizo de uma franqueza grosseira para definir o meu espaço. E aí o que era para ser assertivo passa a ser um afastamento das pessoas. As pessoas não me procuram para tirar dúvidas, as pessoas não me procuram para acolhimento, porque eu vou estar sempre na defensiva porque eu sou assertivo. Assertivo nada tem a ver com franqueza, e franqueza não significa ser verdadeiro no sentido de acolher. A franqueza, quando ela é negativa, eu sou grosseiro, né? Eu não sou empático e nem sou acolhedor. E como nós somos profissionais da saúde, nunca se precisou tanto de acolhimento quanto agora. O que nós temos observado enquanto segurança e saúde do trabalhador é o quanto as pessoas estão necessitadas de acolhimento e por isso o adoecimento tão assustador, em números assustadores.
porque as pessoas vão se afastando, porque elas não se veem acolhidas num grupo que elas trabalham há 10, 12, 15 anos. E percebam que eu não estou dizendo que um grupo de trabalho ele tem que ser afetivo no sentido de não separar o que eu tenho de função e resultados para serem apresentados, mas de uma forma que eu possa fazer isso sem adoecer. Nós temos uma necessidade de RH, processos sendo construídos, né, junto no dia a dia, e isso, de certa forma, nos causa um desconforto. Mas a partir do momento que eu tenho uma concepção positiva de mim mesma, eu consigo sofrer menos dentro desse processo que está aí para ser vivido e para ser elaborado. A nossa comunicação verbal, ela passou por uma transformação grandiosa no sentido de não ser clara, de não ser acolhedora e não ter a paciência ou o tempo mínimo de ouvir e de perceber se o outro entendeu o que eu comuniquei. Então, a nossa comunicação verbal, ela é aos gritos, aos tropeços, solavancos. Se a gente lembrar aqui, né, do esqueminha lá da comunicação, e a gente já falou isso aqui em alguns encontros, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor. A quantidade de ruído que existe entre essas duas instâncias, eles estão ficando cada vez maior. Então, nós temos poucos silêncios, poucas habilidades para ouvir, e me preocupa quando nós falamos em inclusão. Nós não temos essa habilidade ainda desenvolvida. Como é que eu vou incluir uma pessoa com um déficit? Um déficit pouco, né? Que não chega a ser alarmante, mas que ela tem uma condição de exercer algumas atividades. Eu acabo não criando esse tempo para lidar com uma pessoa diferente, que tem um tempo de reação mais lento do que o meu. Porque eu sou TAC. Aí eu não consigo trabalhar com BRAD. Então, o ritmo, ele fica descompassado. E aí a minha comunicação verbal, ela não é clara. Se é verbal, que nós estamos expressando oralmente algo não está claro, parem e pensem como está a nossa comunicação não verbal. Expressões faciais assustadoras, que tolhe qualquer expressão do outro que está tentando comunicar conosco. Expressões corporais que nos levam ao adoecimento, porque eu me fecho, quando eu me fecho, eu faço com que os músculos do meu corpo todo, eles entram num processo de rigidez tamanha, que eu começo a ter alguns incômodos, coluna, braços, pernas, e por aí começam todos os adoecimentos. Ao longo dos anos, como eu vou retesando esses músculos, eles vão entrando em colapso. E daqui a pouco eu tenho como se fosse coágulos, né? Nódulos, e eu não consigo saber por que isso aconteceu. Então, o nosso cansaço físico ele é muito maior. Aí a nossa intolerância é muito maior, porque se eu estou cansado ao excesso e com dores físicas, eu não tenho paciência e nem tolerância para alguém que seja diferente de mim, no ritmo, na presteza ou na organização. Então eu vou fazendo com que as pessoas vão se afastando de mim ou eu me afasto das pessoas. Existem os dois movimentos. Daí a gente não está utilizando em nenhum momento a nossa inteligência emocional para que ela seja social. Nós sabemos desde sempre que para ser social a gente começou no individual.
Então não é muito difícil a gente fazer uma análise e saber por que a nossa sociedade está adoecida. Porque nós, enquanto indivíduos, estamos adoecidos. E a gente está aqui nesse momento fazendo uma reflexão em como eu posso cuidar melhor da minha saúde para que eu chegue na sociedade um pouco menos agressivo, um pouco menos irritado, um pouco menos impaciente, para que a minha apresentação seja positiva no grupo que eu chego. Empatia, a gente vai pegar alguns movimentos de trabalho voluntário, né? De pessoas que se colocam a dispor do outro em algumas horas durante a semana ou final de semana para fazer trabalhos voluntários. Mas essa empatia aqui, ela vai muito, mas muito além disso. Essa empatia, ela precisa ser desenvolvida, inclusive, de mim para comigo. Parem e pensem um pouquinho em que situações cada um de vocês não foi empático consigo. E olha que a gente faz isso muito. Nós nos cobramos, nós brigamos conosco, nós não nos respeitamos em vários aspectos da vida. Então a gente precisa pensar em cada um desses pilares e fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação, não no sentido de se culpar se isso não está dessa forma, mas no sentido de se responsabilizar como é que eu estou fazendo e o que eu preciso para fazer diferente. E se eu não dou conta só, não tem nenhum problema pedir ajuda. Aliás, nós somos esse ser que precisa de ajuda. Nós somos esse ser que precisamos estar conectados conosco e com quem está fora de nós. E essa conexão não é no sentido só de eu me sentir pena de uma situação dolorosa, né? Ou me colocar à disposição quando nós estamos no meio de uma tragédia. Eu preciso fazer isso todos os dias, mesmo que esteja tudo bem. Porque quando está tudo bem, é fácil de eu perceber se eu estou fazendo isso corretamente. Mas quando não está tudo bem, eu não faço esse exercício. Porque esse exercício é mais doloroso, investe-se tempo. Então a gente precisa parar um pouquinho e ver como é que a gente está fazendo isso. Até porque esses pilares são tão complexos e exigem de nós um investimento emocional interessante, porque à nossa volta nós vamos ter pessoas que não estão fazendo isso também. Então o que a gente faz? Se fulano não está fazendo, por que eu tenho que fazer? Só que a gente tem que parar e pensar que isso é saudável para nós. Eu não vou desenvolver esses 5 pilares para o outro também, mas antes para mim. Porque quando eu não sou empático com as pessoas, eu começo a entrar num processo de culpabilização. E isso não é legal. Nós temos diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa eu fico remoendo, eu fico no mesmo lugar sem encontrar saída. A responsabilidade, eu olho, percebo que eu errei e vou construir estratégias, buscar estratégias para que eu não cometa mais aquele deslize. Isso é responsabilidade. Porque daí eu saio do movimento de culpa e vou procurando estratégias de uma forma menos sofrida para que eu faça alguma coisa de bom para mim. E uma outra coisa interessante para pensarmos é que não dá para a gente desenvolver 5 pilares de uma única vez. E olha que são 5 principais. Vários autores vão trazer outras possibilidades, mas esses vários chegaram em consenso que são os mais importantes para a nossa saúde mental, para a nossa inteligência emocional e
em consequência da nossa inteligência social. Então, não vamos pensar que, se eu não der conta de fazer os 5, então não vou fazer nenhum. Vamos fazendo um de cada vez, né? Um a cada momento. Às vezes, no mesmo dia, nós conseguimos fazer os 5. E terão dias que a gente não consegue fazer nenhum. E tá tudo bem. Desde que eu não pegue isso e fale assim, não, já que eu não fiz, eu não vou dar conta, eu vou largar isso para lá. Tenta. Continua exercendo a tolerância consigo. Não dei conta hoje, mas amanhã eu consigo. Comece a separar o que é família, o que é trabalho, o que é o outro trabalho, o que é sociedade. E veja nesses movimentos quais são os pilares mais fáceis para eu desenvolver. De repente, a comunicação verbal e não verbal no trabalho é muito difícil de fazer. Mas que tal eu começar ali pela minha família? Ser assertivo com o paciente talvez seja mais delicado. Mas eu posso ser assertivo comigo, começando por mim. Então, são coisas que a gente precisa pensar com muito carinho para que a gente entenda que o nosso cérebro, ele é social. Vou pegar um exemplo bem clássico, né, do menino lobo. O menino lobo, ele foi criado na floresta, é uma história, é uma fábula, né? Eram os gibis em quadrinhos que de repente viram filme, mas é o que me passou na mente quando eu li esses circuitos sociais do cérebro. Nós fomos criados por alguém muito superior a nós, ao nosso Criador, independente aí de que religião tenhamos. Nós somos criados para sermos sociais. E como sociais, nós vamos nos conectar. E para nos conectar, o nosso cérebro precisa dessas conexões sociais. A conexão do menino Mowgli, do garoto da floresta, era com os animais. Ele não tinha uma conexão com outro cérebro socialmente falando, em ser humano. Mas aqui nós estamos tratando de nós. Então, olha só que interessante. O que eu achei fantástico no estudo e a gente vem estudando há algum tempo. E olha que isso já tem mais de 30 anos, né? Para o nosso conhecimento, a primeira obra do Daniel Goleman, quando ele escreveu sobre a inteligência emocional, né? O que é o nosso quociente emocional. E desde então, alguns autores vêm se dedicando muito a isso. E durante essa pandemia, então, mais estudos foram feitos para a gente entender quanto o nosso biológico interfere na nossa emoção e o quanto a nossa emoção interfere no nosso biológico. Nós somos somas dessas duas partes. Por isso que nós, profissionais da saúde, precisamos ter essa clareza sobre nós mesmos e sobre os pacientes que nos procuram. Porque às vezes nós vamos ficar procurando alguns aspectos em somente uma das partes componentes nossas e o adoecimento estão em outras partes. E que essas partes se comunicam, se intercedem, se interconectam e precisam de estarem juntas até durante o tratamento. E como nós ainda não temos essa percepção clara, né, principalmente nós da sociedade, a maioria das pessoas, 98, 99% das pessoas, ainda vão só para a medicação. Porque a medicação vai me retirar aquele desconforto físico. Mas o desconforto físico ele foi causado por um desconforto emocional e vice-versa. Então, nós precisamos ir nos esclarecendo para esclarecer o nosso paciente de que existem essas duas partes. E elas precisam ser tratadas, acolhidas, valorizadas da mesma forma. Então, quando a gente resgata esse conhecimento de que a nossa função cerebral ela está diretamente ligada às nossas emoções, nós vamos entender
nossas enxaquecas, as dores de cabeça, zumbidos, visão turva, dor no corpo, as várias vísceras que temos e que se adoecem. Nós estamos conectados o tempo todo. E não é só o nosso cérebro e o nosso corpo, nós estamos conectados cérebros com outros cérebros, corpos com outros corpos. Essa obra ela chega a ser poética, o quanto que ela nos mostra que nós fomos deixando de ser romântico conosco mesmo. Nós deixamos de nos valorizar, de nos acolher, de ser afetivos conosco. Então, se eu estou com dores musculares, eu prefiro, porque é mais rápido, tomar um relaxante muscular do que fazer um alongamento, fazer uma caminhada, fazer um exercício de respiração profunda. Olhar para o meu corpo não só como estética de estar magro ou gordo, de estar apresentável ou não dentro dos padrões estabelecidos, né? Mas olhar para o meu corpo como um instrumento de trabalho, de vida, de relacionamento que eu tenho. É isso que a gente precisa orquestrar conosco, para que a gente dê conta de que a nossa orquestra encontre outros instrumentos e se complemente. Aí nós vamos ter uma melodia saudável. As nossas melodias não estão saudáveis. Os nossos sons não estão bons. Os nossos sons ainda são barulhentos. As nossas meditações não são capazes de ser realizadas porque nós trazemos para os nossos cérebros pensamentos constantes, numa velocidade muito rápida, pelas nossas conexões tecnológicas. E aí nós não conseguimos fazer com que a nossa orquestra emocional ela seja positiva. Então a gente precisa pensar nisso com cuidado, com carinho, com alto amor. Porque quando a gente pensa nas nossas ligações neurais, quão complexas elas são. Quando a gente estuda, né, o nosso cérebro, a gente se dá conta da dificuldade que nós temos de localizar algumas áreas. Mas quando nós estamos no nosso fazer profissional, a gente vai muito para o técnico localizado. Mas dentro do técnico localizado, nós vamos encontrar outras conexões que são emocionais. Então, quando eu tenho uma região cerebral agredida por um agravo físico, né, os AVCs, nós vamos ter uma desconexão emocional ou uma outra conexão emocional de emoções negativas. Então, a gente precisa lembrar disso. O nosso cérebro é social ao mesmo tempo que ele é biológico. E nós também o somos, né? Lembremos disso com muito carinho, porque ele traz um termo corrosão social. Se a gente parar 2 segundos, não precisa 5, porque 5 minutos nós não vamos ficar muito adoecidos. Mas se a gente parar 2 segundos e pensar nas atrocidades sociais que nós estamos construindo, é assustador. E aí nós ficamos preocupadíssimos com algumas conexões e desligamos de outras. Então, ao mesmo tempo que a ciência revela o quanto são crucialmente importantes os relacionamentos construtivos, as conexões humanas parecem estar sob cerco cada vez mais cerrado. Por que isso? Porque nós estamos falando que é importante estarmos conectados. Só que as nossas conexões não estão saudáveis. De que forma? Quando nós temos todas as redes sociais, nós temos um perfil em cada rede social, essa conexão ela não é humana emocionalmente em se tratando de conteúdo e de relacionamento positivo.
nós temos várias, milhões e milhares de conexões negativas. Por quê? Dentro de uma rede social, as pessoas utilizando erroneamente, equivocadamente, a liberdade de expressão, expressam toda e qualquer opinião que lhe vem à mente, para qualquer assunto. Então, quando nós entramos em contato com essa conexão, quando nós nos conectamos com isso, isso é negativo para o nosso bem-estar. Isso é negativo para o nosso desenvolvimento humano saudável. Isso é negativo para a conexão que eu também vou fazer com outra pessoa. Tem uma figura fantástica, né, onde mostra as conexões internas do nosso cérebro em vários sites. Basta a gente digitar conexões cerebrais e lá no Google pedir imagens, nós vamos ter milhares delas. Imagine que aquilo são conexões neurais, mas ao mesmo tempo são conexões emocionais. São conexões sociais. Então daí nós vamos perceber o nosso adoecimento e o nosso desânimo frente a qualquer movimento social que tivermos. No sentido que possa ser bom, mas ao mesmo tempo traz alguns traços de negatividade que nós não sabemos lidar com eles. E nós estamos vivendo um aí, desde as eleições, que já está quase fazendo um mês. Aliás, já fez um mês, né? Está para o segundo mês já. Então, às vezes eu fico me perguntando como estão as conexões emocionais dessas pessoas. Onde as conexões estão somente no nível superficial e tecnológico. Pelas redes sociais, pelas mídias, né? Mas no cérebro a cérebro, coração a coração, corpo a corpo, essas conexões não estão saudáveis. Como essas conexões não estão saudáveis, as conexões tecnológicas também não estão. Daí essa colocação de que as conexões humanas parecem estar sob cerco cada vez mais cerrado. O que isso significa? Nós nos desenvolvemos tecnologicamente a 1000%, vamos fazer uma comparação assim, né, de 1000%, e as nossas conexões emocionais estão a menos de 1%. As nossas conexões positivas. Então, essa discrepância, né, essas duas grandezas inversamente proporcionais, faz com que a gente adoeça com mais facilidade. E nos mantenhamos adoecidos num período muito mais longo. Eu acompanho trabalhadores que estão afastados há 3 anos, ou seja, um pouquinho antes da pandemia. Com a chegada da pandemia, um quadro que poderia ter sido revertido para o retorno ao trabalho, ele se tornou mais agravante. Então hoje tudo que nós vamos conversar sobre saúde, mental principalmente, está muito relacionado no isolamento físico que nós tivemos. Olha que interessante. Mesmo com todas as conexões tecnológicas que nós temos ao nosso dispor, nós nos adoecemos mais em função do isolamento físico. Então isso confirma que, embora as nossas conexões estejam num cerco, né, cada vez mais apertado, mais difícil de conviver, nós ainda precisamos desse contato físico. Nós ainda precisamos dessas conexões. Só que o que houve? A gente não aprendeu a fazer isso com a situação da pandemia em nos fechar, em nos isolar. Esperava-se, né, que com esse isolamento, quando nós retornamos para o convívio físico, a empatia, a assertividade,
a comunicação verbal, todos aqueles pilares que nós vimos anteriormente, estivessem mais ou menos desenvolvidos, mas não foi o que aconteceu. E a pergunta que nos cabe é, por que será? Porque o que nós viemos produzindo há 20, 30, 40 anos, ele não se torna diferenciado em 2 anos. Então nós vamos precisar de mais tempo, dos 30, 40, 60 anos, começar a sermos diferentes nesse sentido. Ah, professora, mas eu não tenho tempo mais para isso, eu já estou com 50. Tempo sim. A gente não quer morrer hoje, quer morrer amanhã. E a gente precisa de relacionar hoje, relacionar amanhã. Então nós precisamos de fazer esse exercício constantemente, em qualquer momento. Na atividade mais simples do mundo que nós estivermos desenvolvendo. Eu sigo alguns autores, né, que não necessariamente psicólogos ou profissionais da saúde, mas de alguns outros movimentos sociais. E tem um autor que ele trabalha muito com meditação. E ele sempre diz às pessoas, eu não consigo meditar, porque eu não consigo ficar parado 5 minutos, 10 minutos, pensando em quê? Pensando em nada. E ele traz um exemplo que eu nunca mais esqueci. Enquanto você está fazendo as suas atividades domésticas, que seja lavar vasilha, que seja lavar um banheiro, que seja arrumar uma cama, se você colocar naquela atividade uma gratidão, um sentimento de amor, de estar bem, você está meditando. Não precisamos nos transformar em Buda ou nos pensadores, né, que se isolam para meditar. Nós podemos meditar em qualquer atividade que nós estamos fazendo. Nem que seja por 2 minutos que a gente saia da rede social e pense naquilo que a gente está fazendo. Mas pense com amor, pense com satisfação, pense que você está fazendo a diferença naquela atividade. Ontem eu presenciei uma pessoa fazendo uma atividade que era fazer conexões de fios, né? Numa reforma que está acontecendo lá no Paço. Eu passei para a pessoa e falei assim, como será que ele está concentrando e como será que ele está se vendo naquele trabalho? Que era um trabalho de alta concentração. Eu acho que se chegasse alguém ali conversando com ele ia demorar um tempo para desconectar daquilo que ele estava fazendo para responder para a pessoa. Então, tudo que nós fazemos, nós estamos conectados. Então, que a gente esteja fazendo o melhor possível que nós conseguirmos para que essa conexão seja boa. Porque se eu vou para o trabalho desanimado, chateado, já imaginando como vai ser ruim encontrar aquelas pessoas que estão lá, eu não estou construindo uma conexão social saudável. Eu estou conectando com uma corrosão social. Pensemos nisso para que a gente mude os nossos sentimentos naquilo que nós estamos fazendo, por mais simples que seja. E como na saúde nada é simples, vamos pegar nossas tarefas domésticas. Eu já coloquei aqui, né? A minha válvula de escape são plantas. Eu construí essa conexão com as plantas para que eu me desarme, que eu consiga respirar, para que eu consiga me desfazer das energias e das conexões negativas que às vezes a gente faz sem perceber, elas são muito rápidas, né? Então a gente precisa se prevenir e se conhecer para que essas conexões vão diminuindo aos poucos. Então a gente até colocou, né, na medida que a tecnologia oferece variedades de comunicação, a gente se desconecta do humano. Por muito que eu mande beijos, abraços, mãozinhas, né, nos meus WhatsApps, por muito que eu copie e cole uma poesia, não é a mesma coisa.
de que uma conexão cerebral. Uma conexão olho no olho, prestando atenção no que o outro está me falando, me fazendo ser claro para que o outro me entenda. Isso é uma conexão cerebral, social, bem inteligente. Lembramos que conhecimento não é sinônimo de inteligência. Quantos de nós já ouvimos e às vezes até reproduzimos, né? Uma criança não consegue fazer determinada tarefa escolar e já vem aquela frase, né, bem conhecida: mas você é burro demais. Se nós tivéssemos a compreensão naquele momento do quanto nós estamos levando para aquela criança uma conexão negativa e que se ela não se perceber, ela vai carregar essa conexão para bons anos da sua vida de adolescente, adulto, profissional, nós nos preveniria para não colocar essa frase. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho habilidade para desenvolver determinada tarefa. E não tenho que ter mesmo. Nós não somos 100% em tudo. Nós não damos conta. Eu posso ser muito boa numa coisa, mas não dou conta da outra. Posso tentar me desenvolver? Posso. E às vezes não vai ficar 100% quanto o outro que já tem aquela aptidão e aquela habilidade super desenvolvida. Então, conhecimento não é inteligência. A inteligência ela tem outras faces que às vezes a gente desconhece. Porque senão, se a gente pensar dessa forma, como é que nós vamos fazer a inclusão daqueles que são diferentes de nós? E eu não estou falando inclusão de síndromes, de deficiências físicas, inclusão mesmo de uma pessoa que não pensa igual a mim, que não age igual a mim, que tem outras habilidades. Porque senão a gente fala de inclusão só de um número de características físicas e mentais diferentes das nossas. Mas nós todos somos diferentes, todos, ainda bem. Então a gente precisa pensar nessas questões com bastante clareza. Senão, nós não estamos fazendo as nossas conexões cerebrais sociais. E tem um termo bastante interessante que tudo isso que nós estamos falando, esse isolamento, esse fechamento, essa inabilidade que nós temos de nos comunicar verbal e não verbal, criou-se um termo de autismo social. O que é o quadro de autista? Ele não consegue, no autismo severo, que hoje nós temos uma síndrome de Asperger que tem uma gama, né, uma variedade de características de acometimentos, mas se a gente pega o autismo, né, severo, nós estamos desenvolvendo o autismo social. De que o cérebro não se conecta socialmente porque nós fomos nos fechando, nos retraindo, vivendo no nosso mundo, que não é um mundo interno bom. A gente não desenvolve a nossa habilidade, embora somos um ser que levantamos, dirigimos, enfrentamos trânsito, andamos de ônibus ou nos locomovemos de alguma forma para um trabalho onde nós vamos atender pessoas. Então, todo esse circuito que eu fiz, se ele não estiver embasado numa inteligência social, numa inteligência emocional, num relacionamento intrapessoal, ou seja, eu e eu, satisfatório, saudável, como é que eu vou completar esse circuito de uma forma não adoecedora? Precisamos pensar nisso. Porque senão eu estou criando dois ambientes inversamente e eles não vão conviver. Eu me fecho
mas sou um profissional que atendo pessoas. Eu me fecho, mas sou alguém que tenho que viver socialmente com alguém. Então, essa discrepância, essa diferença forçada que eu vou criando para o meu cérebro, eu vou adoecer. E tem um cálculo fantástico que eu achei interessante, né? A cada hora na internet, quanto tempo tem uma hora? 60 minutos, né? Quanto tempo em minutos? 60. Desses 60 minutos, 24 são diminuídos de conexão cerebral social inteligente. Se a gente fizer um cálculo nos plantonistas das 7 às 19, plantonista diurno, e dos plantonistas das 19 às 7 da manhã, o resultado é assustador. Se nós pegamos aí, né, o dia tem 24 horas, vamos supor que a gente deita para dormir 23 horas. Nós estamos na ativa das 6 horas da manhã até as 23 horas. Faça um cálculo de como nós estamos nos adoecendo. Aliás, por que nós estamos adoecendo? Porque nós estamos criando duas situações antagônicas. Eu não me conecto com as pessoas, mas preciso estar conectado porque eu trabalho com gente. Mas essa conexão, ela está falha, né? Se a gente lembrar aí das nossas conexões de internet de escadas, elas vão ter trancos, elas vão ter bloqueios. E esses trancos e bloqueios é que nós estamos chamando de adoecimento social. Porque o adoecimento social, ele começou no individual. Então esse moço, né, ele é um psicólogo norte-americano, que em 1990 ele escreveu isso, que podemos começar a decifrar de que maneira o cérebro conduz o comportamento social e, por sua vez, como o nosso mundo social influencia o nosso cérebro e a nossa biologia. Daí os nossos adoecimentos, as nossas fibromialgias, as nossas doenças ortomusculares, os nossos enfraquecimentos generalizados. Então está na hora da gente rever as nossas conexões cerebrais, sociais, de forma inteligente. E para isso a gente passou antes pela nossa emoção inteligente, pela nossa habilidade em olhar para as nossas emoções e acolhê-las e entender por que nós estamos agindo dessa forma, com responsabilidade e não com culpa. Então, para a gente encerrar, eu quis deixar esses três itens para a gente pensar. Se nós estamos conectando uns com os outros, isso tem uma importância fantástica. E eu diria muito, muito difícil de mensurar. Porque nós não sabemos que resposta nós vamos ter nessas conexões. Eu posso ter a partir da minha conexão. Se a conexão que eu tenho comigo ela é positiva, eu posso me conectar com o outro de uma forma positiva. Ah, professor, mas o outro não está positivo. Não tem problema. Eu me conectei com ele de uma forma positiva. Se ele teve uma conexão comigo positiva ou negativa, já é uma estratégia que ele vai ter que descobrir como é que ele vai fazer. E por que nós adoecemos? Porque nós esperamos que da mesma forma que eu conecto com o outro, ele tem que conectar comigo. Mas não vai ser assim. Então, a nossa aptidão social deve ser agir com sabedoria nos relacionamentos humanos. Aí é que está o grande sinão. Mas isso já é um assunto para um próximo encontro. E como é que a gente faz isso? Abrir o coração. Tarefa difícil e árdua nesses últimos tempos. Por quê? Nós não confiamos mais nas pessoas. A gente entra num relacionamento qualquer que seja ele com o pé atrás.
E eu não estou falando de relacionamento íntimo, eu estou falando de um grupo de trabalho. De uma convivência em que eu estou 12 ou 8 horas junto com aquele grupo, sempre nós vamos nos encontrar. Eu acho interessante que quem trabalha em plantão não quer de forma alguma mudar de plantão. E quando o exercício do serviço exige, é um sofrimento. E já tem pessoas que pedem, pelo amor de Deus, eu não aguento mais aquele grupo. Isso é adoecimento. E a forma sábia, de lidar com isso, nós estamos aprendendo e não tem receita pronta, porque cada um de nós vamos nos conectar com o outro de uma forma diferente. Porque depende da conexão do outro, depende de como é que o outro vai receber a minha conexão. E o segundo passo, que também ele é complexo, mas não é impossível. Examinar o panorama emocional, não do outro, o meu. Como é que estão as minhas emoções? Porque senão a gente vai viver um ciclo e um círculo onde eu só vou estar bem se o outro estiver, mas o outro não está. Então o meu estar bem independe do outro. Se o meu estar bem pode auxiliar o outro, se o outro vai ter essa abertura para receber esse auxílio, ok, beleza. Não deu? Vamos continuar. Porque o meu panorama, ele é diferente do outro e vai ser diferente do grupo sempre. Mas essa responsabilidade é minha. A questão é que eu estou sempre responsabilizando o outro pelo meu mal-estar. Não é. Nós precisamos aprender a não terceirizar os nossos problemas. A minha situação problemática, ela é minha, não foi o outro que ocasionou. Porque senão nós vamos pensar sempre em algo externo que me fez mal. O fator externo, ele pode ser um fator importante? Pode. Mas o meu fator interno precisa superar isso. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque é um exercício que nós temos que fazer aprendendo todos os dias e a gente não faz porque dá trabalho. Dá um trabalho terrível. Mas a gente precisa acreditar que é possível, que dá conta, e se não dá conta, peça ajuda. Técnica especializada. O que eu chamo de técnica especializada? De não conversar com qualquer um, de não se expor, porque às vezes a minha exposição para alguém que não entenda, que não esteja pronto para me ajudar, acaba atrapalhando. E com o advento das redes sociais, às vezes a pessoa até coloca num grupo de WhatsApp. Isso é ruim, isso é péssimo. E aí eu passo a não abrir mais o coração para ninguém, nem para mim mesmo. Tem pessoas que não se auto-reconhecem. Redundante, né? Se auto-reconhecem. Mas é isso mesmo, é bem redundante. As pessoas não se conhecem. Ela faz uma lista de qualidades ou de defeitos sem parar e se responsabilizar por aquilo. Como se fosse de um terceiro a proposta. Então, queridos e queridas, essa é a reflexão que eu quis trazer com esse título, Inteligência Social, que passa pela nossa inteligência emocional, que vai ser uma inteligência nos meus relacionamentos, onde quer que eu esteja. Muito obrigada.